Gente, bom dia. Vim até aqui hoje, né, para falar sobre coisas que ninguém presta atenção, eu acho, que eu não vejo ninguém falar sobre isso. Mas que eu acho importante. Eu vendo uma matéria sobre essas cidades, algumas delas nos Estados Unidos mesmo, né, um país desenvolvido de primeiro mundo, mas aquelas cidades que tem bastante ratos cruzando as ruas, no meio das pessoas. Eu não sei, deve ser algumas localidades lá, mas tem essa peste de roedores, né, de ratos, andando no meio das pessoas. Chega tempo em que cresce tanta população de ratazanas, de gabirus, esses ratos grandes, que é interessante, né, a gente relatar. É quando veio à minha mente sobre aqui, pelo menos aqui onde eu moro, né, onde eu nasci e cresci, e estou envelhecendo cada dia mais, que é Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eu não sei por que Rio Grande do Norte, se a gente está no Nordeste, estamos localizados no Nordeste. Eu não sei quem teve essa ideia de colocar Rio Grande do Norte, quando poderia ser Rio Grande do Nordeste, né? Já que somos nordestinos, não nortistas. E a distância para o norte é enorme. Mas vamos ao que eu estava continuando. É que eu nasci, cresci, vivi minha infância, adolescência, mocidade e continuo vivendo até hoje, aos 66 anos, né? Caminhando para os 67. E falando sobre essas matérias, sobre pragas, né? Eu me lembro que na minha mocidade, na minha adolescência e mocidade, a nossa cidade natal era infectada de ratazanas, né? Gabirus. Eu moro numa casa de herdeiro até hoje, né? A casa é pequena, tá só tapera, mas o terreno é grande, o terreno é enorme. E eu cresci e me tornei adulto, né? E vivi boa parte da minha vida, até os 25, 30 anos, 30 e poucos anos, vendo gabirus, ratos, ratazanas se proliferando nas nossas redondezas, né? Acredito que em todo o Natal, mas como eu morava no Alecrim, eu via no quintal brigas, eles transitavam no quintal, né? E chegavam a gente ver 10, 15 circulando em bandos e brigando. Eles se pegavam. E era aquele bafafá danado, aquela gritaria, aquele dos gabirus. Então a gente já era acostumado, né, a saber que tinha esse tipo de praga no nosso estado. E com o tempo passando, hoje, essa praga de ratos, né, de camundongos, pelo menos acho que 99% se extinguiu, não existe mais.
E eu vou chegar lá onde eu acho, na minha opinião, o que aconteceu com esses ratos. Depois que começou o combate, isso é a minha opinião, tá, gente? Não tenho certeza disso, ninguém nunca me contou isso, nunca me falou, nunca vi alguém falando sobre isso. Mas depois que começou essas medidas da Secretaria de Saúde, eu sei lá, esse carro fumacê nas ruas, com aquele jogando aquele cloro. Eles pediam para a pessoa até abrir as casas, né, para que a poeira, a fumaça entrasse, com aquele cheiro de cloro forte. Com o tempo, as ratazanas foram desaparecendo. E não só as ratazanas. Teve uma época aqui em Natal, acredito que em todo o Brasil, eu não sei, eu estou falando especificamente de Natal, né? Que é onde eu moro e nunca saí para morar no outro canto. Então tinha também, surgiu uma peste de pardais. Era um tipo de passarinhozinho miúdo, mas um passarinho perturbador, barulhentos. Eles formavam bandos, eles infestavam a cidade e andavam no meio das pessoas, comendo o resto de comida na rua. Era igual a ratos, porque eles comiam tudo. E um detalhe, quando essa peste de pardais proliferaram, né, aqui no Nordeste, eles espantaram as outras espécies de passarinhos, pois eles eram muito volumosos, né? E lutavam pelo ambiente que viviam. E as outras espécies de passarinho que a gente sempre via nos quintais, nas árvores, voando livremente, essas espécies sumiram. E prevaleceu os pardais, que davam muito prejuízo a esse povo que tinha casa lajeada, né, com aquelas coberturas de telhas brasilites por cima da laje. Eles entravam e faziam os ninhos deles lá dentro e formavam as novas famílias, né? Acredito que um pardal daquele ali, uma pardal, né, uma fêmea, estava às vezes 2 a 3 ovos, né? E nasciam os filhotes. Não tenho certeza, mas acredito que era isso. E a cidade chegou a ser dominada por esses pardais. E quando o dia amanhecia, a gente via aquela revoada, aquele barulho que eles faziam. E era o único barulho que a gente escutava, porque os outros pássaros sumiram. Porque eles botavam para correr. Ao anoitecer, a mesma coisa. Durante o dia, na quintura do dia, no Nordeste, às vezes, temperaturas altas, eles se enfurnavam debaixo das telhas das casas do povo, nas árvores, nos seus ninhos, nos seus recantos, e apareciam à tardinha, próximo ao anoitecer, com aqueles alaridos deles novamente, aqueles... Nossa, eram milhões. Ao mesmo tempo, né, eram revoadas, as cidades eram cheias. Acredito que não só aqui em Natal, mas em todo o local. E depois desse carro fumacê, tantas ratazanas como os pardais
aos poucos foram diminuindo e parece que se extinguiu-se também os pardais. E segundo, eu vejo falar, me falar umas 2 ou 3 vezes que esses pardais vieram aqui para o Brasil, para o Nordeste, trazido por um casal que veio do estrangeiro e trouxe eles dois. E não sei se depois se desgostaram e soltaram o casal de pássaros. E desse casal de pássaros proliferou, né? E deu essa peste de pardais que a gente conviveu por muitos anos. Mas já faz mais ou menos uns 20 anos ou mais que esses pardais sumiram. Eu nunca vi falar o porquê. Foi bom, achei bom. Acho que o pessoal achou bom eles terem sumido, né? Como tem essas cidades no estrangeiro e aqui mesmo no Brasil, que diz que tem pombos em demasia, que chegam a defecar em cima do pessoal, na rua, nos carros, provocando até doenças, né? Aqui em Natal a gente tem quase que nada de pombos, é muito pouco a população de pombos. Nunca proliferou, nunca chegou a crescer, não. Mas voltando para os pardais e para as ratazanas, hoje a gente vive livre. Surge alguma vez na vida um gabiru, né? Eu não sei se ele se transforma da catita ou se é outra espécie, eu sei que ainda se acha às vezes, mas é raro, pelo menos aqui onde eles transitavam no quintal, nas ruas a gente via, saindo desses bueiros, 5, 6, 10, 12 ratazanas daquela. Os quintais eram cheios, eles brigavam à noite, era aquele alvoroço, aquela gritaria. Até os gatos corriam com medo deles, eles chegavam a ser grandes. Tinha deles que era enorme e outra coisa, bravo. Às vezes queria até... Galinha você não podia criar, porque os pintos, coitados, a maioria deles, não chegava nem a vingar, virar frango, porque os gabirus, eles atacavam e matavam e comiam os pintos das galinhas. E hoje sumiram essas peças. Acredito eu que por causa do carro fumacê, que serviu não só para acabar com a praga de mosquito da dengue, da chikungunya, né? Não acabou, né? Mas diminuiu muito, como também acabar com as ratazanas e os pardais. E hoje nós vivemos livres dessa praga, que em épocas passadas, há 20 anos para trás, invadiam nossas cidades. E ninguém nunca falou sobre isso, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso. Mas eu tinha sempre isso na minha mente, na minha cabeça. Porque eu sou muito, apesar de pobre, bronco, e semi-analfabeto, e analfabeto funcional, eu tinha isso, alguns detalhes que a gente vê, que muitas coisas mudam para melhor, né? E agora veio à minha mente até na minha criancice, que eu me lembro que na minha criancice, o poder público, né, distribuía remédios para vermes, verminosos, né? Vermes mesmo. As nossas famílias iam pegar pelo sistema de saúde e nos dava uma vez por ano. E era terrível, porque a gente botava aquelas lombrigas nas fezes. Era aterrorizador. Elas saíam vivas ainda, muitas delas.
E era desse jeito. E será que hoje em dia não existe mais esses vermes dentro da gente? Como que eles conseguiram combater isso? E hoje a gente não vê. As crianças, algumas morriam até. Chegavam a ter tantos vermes dentro delas que saiu, eu nunca vi, mas eu ouvi muito falar. Que diz que essas vermes, essas lombrigas, que eram tipo umas minhocas. Elas, e mais forte que as minhocas, elas saíam, às vezes no ataque daquilo ali, quando estava demais, elas saíam pelos ouvidos, pelo nariz, boca, e às vezes até matava a criança. Eu nunca vi isso acontecer, mas eu ouvia falar que acontecia. Eu só sei que hoje em dia ninguém vê mais falar que alguém tome remédio para verme. Eu acho que não sei como é que eles conseguem fazer para que aquelas desgraceiras não estejam dentro de nós, né? Hoje o que a gente vê falar muito nas redes sociais é sobre a diabetes, que diz que é uma peste ou umas pestes que invadem o pâncreas da gente, causando a diabetes, né? E dilacerando o nosso pâncreas. Até você ser minado e adoecer e ter sequelas e até morrer, chegar ao ponto de morrer. Por causa desses germes, né? Dessas coisas que invadem o nosso pâncreas. É o que a gente ouve falar. Mas sobre aquelas vermes de antigamente, das crianças, que a gente tomava remédio e defecava dezenas delas. Era incrível, gente. Hoje ninguém vê mais isso acontecer, né? Eu não sei. Deve ter havido algum tipo de remédio que acho que faz isso não acontecer mais. E desculpa o comentário, né, sobre, mas é porque eu sou um cara muito observador e gosto de falar sobre o que eu penso, o que eu acho. E é isso aí.